Ok, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante. Eu gostaria de pedir que você, se pode estar de pé, esteja de pé por mais um momento para fazermos a leitura. No ano passado, quando nós estávamos, antes de chegarmos ao final do ano, né, nós estávamos meditando no texto do Evangelho de Mateus, onde nós vimos sobre as bem-aventuranças e depois entramos nos ensinos de Jesus, e a lei, né, o relacionamento de Jesus e a lei. Só que aí chegou o final do ano, aí a gente começa a meditar sobre as coisas sobre final de ano, início de ano. Aí o ano começou, trouxemos uma mensagem também a respeito do propósito da igreja, de estarmos juntos, unidos, mantemos a unidade da igreja, e acabou que fizemos um grande parênteses com relação à mensagem do Evangelho de Mateus, de Jesus e o ensino de Jesus para os seus discípulos em relação à lei. E eu gostaria de continuar essa mensagem do ensino de Jesus para os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Quantos querem aprender de Jesus? Então eu acho que eu fiz a coisa certa, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu me lembro muito bem que quando eu fiz a última mensagem, eu comecei justamente a falar aqui. Mas eu falei, mas tem tanto tempo já que passou desde quando eu comecei a falar sobre esse ponto, que eu vou fazer uma mensagem assim, lembrando um pouquinho do que já foi, lá para darmos sequência nesses ensinos de Jesus. E nós vamos começar a ler a partir do verso 21 hoje. Mateus, capítulo 5, do verso 21 ao 26. Nós vamos ler hoje. Que aqui nós temos, nesse texto do capítulo 5, né? 5 ensinos de Jesus que ele extraiu da lei para ensinar os seus discípulos a partir do modo como Jesus nos apresenta. Mas no verso 21 está escrito assim, Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que quem se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Até aí. Mais uma vez, Senhor, queremos adorar e bendizer o teu nome, pois só tu és digno de todo louvor e de toda glória. Nós somos teus discípulos e queremos aprender não somente sobre o Senhor, mas queremos aprender do Senhor. E a palavra que nós temos aqui é o ensino do Senhor para as nossas vidas. E queremos, Senhor, não aprender para somente guardarmos na mente e na memória, mas para guardarmos no coração, para fazermos como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, ajuda-nos e que a compreensão da tua palavra nos leve a uma vida frutífera de prática da tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos hoje e sempre. Amém. E amém, e amém. Podem tomar os seus assentos. Queridos irmãos, eu acho que mesmo para quem faz uma leitura desta passagem sem prestar muita atenção nos detalhes, já pode perceber uma coisa. Quão sério é o modo como nós tratamos uns aos outros. Vocês ouviram o que eu falei? Eu vou repetir. Quão sério é o modo como nós tratamos uns aos outros. Porque ele diz aqui bem claramente contra seu irmão. Ele não disse contra um estranho.
que não é correto tratarmos mal. Mas ele está falando de quem está na nossa proximidade, no nosso relacionamento próximo, íntimo, de irmão, família. E nós somos família de Cristo. É ou não é verdade? Somos todos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E aqui ele nos fala da seriedade de como nos relacionamos uns com os outros. E no verso 21, Jesus faz uma citação da lei. Todas as vezes que nós ouvirmos no capítulo 5, como aqui no verso 21, depois aparece mais uma vez no verso 27, ouvistes o que foi dito aos antigos. Depois no verso 33, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele repete mais uma vez a frase. Depois no verso 38, ouvistes o que foi dito. E essa expressão ainda aparece no 43, mais uma vez, ouvistes o que foi dito. Todas as vezes que aparece essa expressão, ouvistes o que foi dito, ou ouvistes o que foi dito aos antigos, significa que ele está extraindo uma palavra, uma passagem da lei. Eu me lembro muito bem que no ano passado, ainda enquanto meditávamos sobre esse início de Jesus e a lei, eu falei algo que eu gostaria de lembrar hoje mais uma vez para não nos esquecermos. Quando nós lemos essa palavra, nós temos um risco que é o que muitos, até comentaristas e bons comentaristas, na minha opinião, cometem um risco, e esse risco leva a um erro, que eu acredito que muitos cometem. Porque o texto diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, e isso significa o quê? Extraído da lei. Aí Jesus diz, no verso 22, eu, porém, vos digo. Quando nós ouvimos isso, a impressão que a maioria das pessoas tem é de que Jesus está entrando em discórdia, em conflito com a lei. E que Jesus está removendo a lei e colocando outra coisa no seu lugar. Essa é a forma que a maioria das pessoas apresentam quando lê esse texto. Eu, pessoalmente, não acredito e discordo desse modo de pensar. Eu não creio que Jesus está indo contra a lei, que Jesus está em discórdia, em discordância com a lei. Jesus está fazendo algo muito mais importante. Jesus está indo ao âmago, à essência, ao ensino básico do que a lei dizia no passado. Que as pessoas perderam o rumo. E é isso que Jesus quer restaurar. Não revogar, porque foi muito claro que Jesus disse, não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim para fazer o quê? O que Jesus disse que veio fazer em relação à lei? Quem é aqui que lê a Bíblia? Quem é que lê aqui o Evangelho de Mateus? Jesus diz, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas, mas eu vim o quê? Cumprir. Eu vim para cumprir. Então Jesus não está revogando a lei. Jesus não está trocando a lei. Jesus está fazendo algo mais profundo. Ele está levando-a ao seu nível de cumprimento pleno, no seu âmago, no seu centro, na sua essência, que é aquilo que estava no coração de Deus quando foi entregue ao povo. Por isso, até outra coisa que eu gostaria ainda de enfatizar, antes de entrar nesse ponto específico que Jesus fala do nosso relacionamento de uns com os outros, é que nós temos essa tendência de olhar que há um conflito entre Jesus e a lei, ou entre a igreja e a lei, ou entre a igreja e os judeus, e esse conflito entre graça e lei. Isso é uma herança que, de um certo modo, nós recebemos de uma tradição errada, aonde, dentro da história do cristianismo, muitas vezes depois os cristãos começaram a perseguir os judeus e começaram a chamar os judeus de assassinos de Cristo. E começaram a tudo que fosse se referisse aos judeus era algo mau.
E, portanto, se é dos judeus a lei, então a lei também é má, e Jesus está contra a lei. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso não é verdade. Perseguir aos judeus foi o maior crime que os cristãos cometeram. Um dos maiores crimes, não o maior, mas vários, dentre os vários, em nome de Cristo. E Cristo nunca mandou perseguir ninguém. Nessa viagem que nós fizemos, e não tem jeito, né? Quando a gente viaja, a gente tem as coisas na mente aflorando ainda. Quando estávamos na cidade de Barcelona, nós visitamos, e andando pelas ruas, nós estávamos andando ali numa área que era uma região chamada de o bairro, ou a área dos judeus. E lá naquele local está a sinagoga mais antiga da Espanha, não só da Espanha, da Europa. Mais antiga. Só que acontece que no século XV, os judeus foram expulsos da Espanha pela Inquisição, porque eram acusados de ser o quê? Hereges, assassinos de Cristo. E essa oposição, parece que levou a olhar para o Evangelho e pensar que Jesus é inimigo da lei, que Jesus é contra a lei, que Jesus é contra os judeus. Não. Aí depois veio Martinho Lutero. Aí Lutero, na sua interpretação de graça e lei, ele olhava que graça versus lei, graça e oposição à lei. Isso levava as pessoas a pensarem o quê? Então tudo que está escrito na lei não tem nada a ver com a gente. Deixa eu dizer uma coisa, não acredite nessa palavra, porque a palavra de Deus é uma. Quantos concordam que a palavra de Deus é uma? Deus deu a palavra lá atrás e depois se arrependeu ou deu errado, é isso? Não. Então, o que nós temos quando nós lemos a lei? O que nós temos que entender é que ela não é oposição à vontade de Deus. Ela é a demonstração da vontade de Deus, que muitas vezes as pessoas não compreendem a essência do que ela está ensinando. Quantos concordam comigo nesse aspecto? Amém? Então, quando Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está citando a lei. E nos 10 mandamentos aparece justamente esta expressão, não matarás. E a pergunta que eu faço logo de cara, se Jesus estivesse contra a lei, estaria sendo contra o mandamento não matar. Será que Jesus é contra o mandamento não matarás? Ou Jesus quer que nós não matemos mesmo? Quantos concordam? Não matarás. Jesus está contra o mandamento não matarás? Lógico que não. Essa lei continua sendo válida. A palavra de Deus é, não matarás. Não matarás. Muitos mataram e continuam, às vezes, até matando em nome de Cristo. Isso é que é o mais triste. Pare para pensar nisso. Pessoas que matam em nome de Cristo. Alguém diz, como isso é possível? Pois é possível acontecer, não é verdade? Pessoas que matam em nome de Cristo. Esse é o maior absurdo. Quando Jesus disse, na lei está escrito, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. O que Jesus está dizendo? Jesus está comprovando, isso é verdade. Qualquer um que mate é levado aonde? A um tribunal. É levado ao tribunal. E nós concordamos que quem mata deve ser julgado mesmo. E deve ser levado a um tribunal e deve pagar pelo crime que cometeu. É ou não é verdade? Nós não queremos assassinos andando pela sociedade. Nós concordamos com isso. E Jesus concorda com isso também. Os assassinos, os que matam, não podem estar andando soltos aí pela rua, porque quem mata um, mata dois, mata três e mata mais. Portanto, Jesus cita a lei e concorda com essa lei. Não matarás. E quem matar será levado ao juízo. Quando Jesus usa a palavra juízo, deixa eu colocar no contexto do que Jesus está falando. Levar ao juízo era o seguinte, naquela época, entre os judeus, eles moravam em vilas, em cidades pequenas, correto? E o juízo, ou o tribunal, a corte da vila, era formada pelos anciãos da cidade, daquela vila. E quando alguém cometia algum crime, quando alguém fazia alguma coisa errada, não tinha que estar levando toda hora lá para os romanos julgarem, na época de Jesus. Eles levavam ao juízo, à corte, ao que nós chamaríamos hoje na nossa linguagem atual de tribunal de primeira instância.
Só que o tribunal de primeira instância dos judeus já tinha poder e autoridade de decretar e não tinha apelação às vezes, não dava tempo para apelar. O que Jesus está falando é, se alguém mata, é levado diante dos anciãos da cidade, e se foi comprovado que matou, ele que foi dito, a ele que sabia, não matarás, será condenado. E aí, normalmente, a condenação para quem matava era morrer. A condenação para quem matava era morrer. Em outras palavras, matou, pena de morte para você. Uau! É pesado, não é pesado? Porque não existe nada que talvez seja tão mais terrível do que alguém perder a sua própria vida. E Jesus disse, isso vocês já ouviram, porque foi dito aos antigos, foi dito aos antepassados, e está na lei, não matarás, porque quem matar será levado ao juízo, ao tribunal. Muito bem. Aí Jesus faz o quê? Eu, porém, vos digo. Agora sim, isso é verdade. Jesus faz algo agora que ninguém teve a coragem de fazer antes dele. Ninguém. E para ter coragem de fazer o que fez, ao dizer, eu, porém, vos digo, eu só vejo duas opções. Talvez pode ter outras, mas eu só consigo ver duas. A pessoa que faz isso ou é maluca, ou tem autoridade para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Veja, por exemplo, eu estou aqui pregando hoje, não é verdade? E trazendo a palavra, não é verdade? Eu estou trazendo uma palavra para os irmãos, para a igreja, e tem gente acompanhando até aí pela internet. Mas tudo que eu estou falando, eu estou tentando usar como dizendo assim, olha, isso não é eu que estou dizendo, está escrito na palavra. Eu não estou dizendo, faça o que eu digo. Eu estou dizendo, olha, é o que a palavra de Deus diz. Porque eu não sou louco para dizer assim, esqueço a palavra de Deus e faço o que eu estou te falando. Não. Se eu estou dizendo, se Jesus fez o que fez, alguém para fazer o que Jesus fez, por isso que eu disse, só tem duas opções. Ou ele é maluco, ou ele tem autoridade. E eu acho que para Jesus ficou fácil da gente saber qual é a opção, né? Jesus tem autoridade. Quantos concordam que Jesus tem autoridade? Jesus tem tanta autoridade que quando ele termina de ensinar aos seus discípulos, porque Jesus estava ensinando aos discípulos, só que tinha gente ao redor ouvindo. Tinha gente ouvindo. E os que estavam ao redor ouvindo, quando Jesus terminou de ensinar, eles perceberam uma coisa, este homem não é maluco, este homem tem autoridade. Você quer ver comigo? Abra aí no Evangelho mesmo de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 28 e 29. É o final dos ensinos de Jesus que nós chamamos no Evangelho de Mateus de Sermão da Montanha. Quando eles falam isso, está se referindo ao que começou lá no capítulo 5 e vai acabar aqui no 7. Quando eles ouviram tudo que Jesus ensinou, é interessante que os fariseus, antes até de lermos o versículo, os fariseus e os escribas, que eram aqueles que conheciam também a palavra, quando ouviram ele falar, quando ouviram ele agir, disseram, tem Beelzebu, está endemoniado, é maluco. Agora, o povo que ouviu o ensino de Jesus discordou desse veredito, porque Jesus não estava fora de si quando disse, eu porém vos digo. Quando ele falava assim, ele estava dizendo, eu tenho autoridade para falar. E o povo reconheceu, porque está escrito assim no verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, este ensino, a multidão se admirou de seu ensino, porquanto os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quantos concordam que Jesus tem autoridade para ensinar? Por isso que eu disse que eu vejo somente duas opções para fazer o que Jesus fez. Os escribas e os fariseus achavam que ele estava louco.
ao fazer o que fez. Mas quem teve percepção da parte de Deus viu que ele tinha era autoridade. Porque Jesus é o Senhor e o Mestre por excelência. Ninguém é superior a Jesus. Ninguém tem mais autoridade do que Jesus para ensinar. E é por isso que hoje eu não sou louco para dizer que tenho autoridade. Eu sou sábio nesse aspecto para dizer, falo debaixo da autoridade de Jesus. Porque é de Jesus que você e eu devemos ouvir e aprender. Só Jesus tem direito de dizer, eu, porém, vos digo. Porque Ele é a autoridade. Veja que é muito interessante, ainda pensando um pouquinho mais sobre isso, quando Jesus estava justamente confrontando essa questão entre os escribas e os fariseus, que eram aqueles que achavam que tinham autoridade. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, quando Jesus estava falando à multidão e aos seus discípulos, ele disse assim no verso 2, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Eu lembro que numa mensagem anterior eu expliquei o que significa cadeira de Moisés. Porque na época quem tinha autoridade para ensinar não ficava de pé para falar, sentava para ensinar. É por isso que eu até lembro, naquele dia eu falei assim, hoje é o contrário, né? Eu estou pregando e ensinando, fico de pé e vocês ficam sentadinhos, né? Tinha que ser o contrário, se fosse como naquela... Fica todo mundo de pé e eu vou ficar sentado. Mas tudo bem, não tem problema, podem ficar sentados. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Eles dizem assim, sentado na cadeira de Moisés significa nós temos autoridade para ensinar em nome de Moisés. Nós é que temos autoridade para ensinar a lei. Só que acontece que eles deturpavam a lei. Não iam ao âmago da lei. Jesus fala, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, eu tenho autoridade. Eles estão sentados na cadeira de Moisés, mas Jesus se assentava no monte para ensinar as multidões. E aí Jesus diz, agora preste atenção no verso 8, quando Jesus diz assim, vós, porém... Aliás, verso 7, antes, que ele está falando que esses escribas e fariseus que se assentam na cadeira de Moisés, eles gostam de quê? De saudações nas praças e serem chamados pelos homens de quê? Rabi, Rabi. Olha só quem quer autoridade, mas não tem autoridade. Presta atenção numa coisa. Tem gente que quer autoridade, mas não tem autoridade. Quem não tem autoridade, mas quer autoridade, ele quer impor sobre os outros. Ele quer que os outros reconheçam que ele tem autoridade. Às vezes, deixa eu até falar um pouco para entre nós mesmo, ou partindo para mim, né, com o pastor Zé Pedro e eu, irmã Sandra, que estamos aqui ensinando, e pastor da igreja. Aí, às vezes, a gente tem alguns pastores têm aquela coisa assim, não, as pessoas têm que me chamar de pastor. Eu sou pastor. Que negócio é esse? Tem pastor, eu não estou querendo julgar ninguém, por favor. Eu estou falando da minha experiência, ok? Estou falando de mim, não estou falando dos outros. Mas se alguém achar que eu estou falando dos outros, aí, como disse aquele nosso ditado, se a carapuça serviu, o que eu posso fazer? Eu estou falando da minha experiência. Às vezes eu vejo alguém que, quando é pastor, se alguém chega, por exemplo, como eu, Rosevart, ou pastor José Pedro, se alguém chegar para ele e falar assim, José Pedro, não, pastor José Pedro. Rosevart, não, pastor Rosevart. E às vezes eu até brinco com isso mesmo, quando às vezes alguém fala assim, quem é que está ali? Ah, tem 3 irmãos e o pastor. Quer dizer, eu não sou irmão? 3 irmãos e o pastor. Pô, me tirou do grupo. Me jogou para fora. Deixa eu dizer uma coisa. E eu estava até na viagem, conversando, lá depois, na semana que vem, eu vou contar uma coisa que eu não vou contar hoje, porque eu não trouxe o que eu queria trazer hoje, então eu vou deixar para a semana que vem. Eu estava conversando com uma pessoa lá, e, né, quando vendo um violino, lá na Itália,
Aí, de repente, a conversa vai e falou o seu jeito, não sei o quê. Não, eu sou pastor. Ah, você é pastor e tal. Eu falei, mas não precisa me chamar de pastor. Pode me chamar pelo meu nome, que está bom. Não preciso de título. Deixa eu dizer uma coisa. Quem tem a autoridade, de fato, concedida por Deus, não precisa de exigir nada, porque a autoridade não é tomada. A autoridade é reconhecida. Quem toma a autoridade à força é ditador e não tem autoridade genuína para liderar e para dirigir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Na sua casa, se você quer autoridade, não imponha, dê exemplo para ter autoridade. Se você quer ter autoridade no seu local de trabalho, não exija, dê o exemplo para ter autoridade. Ok? A autoridade não se toma, a autoridade se alcança e é concedida. E quando se tem autoridade, você não precisa de ninguém ficar o tempo todo te dizendo. Só o ditador que quer que toda hora alguém lembre, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Quem tem autoridade, ela é natural da parte de Deus para essa pessoa e os outros reconhecem. Jesus disse, os escribas e os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Quando eles se levantam, porque diz, temos autoridade, vão para a praça. Aí eles querem que as pessoas, quando ele passa na praça, Rabi, Rabi, mestre, mestre! Aí enche o peito. Estava sentado e agora quando eu ando tem que me chamar de mestre. Aí Jesus diz assim, o quê? Veja comigo lá, agora o que continua o texto no verso 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi ou mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois o quê? Irmãos. Quem é o mestre da igreja? É o pastor? Não, Jesus. O que é que eu sou na igreja? Seu irmão. Você é minha irmã, eu sou seu irmão. Portanto, da próxima vez, não diga lá está 3 irmãos e o pastor. Lá estão 4 irmãos nossos. Me coloque entre, por favor. Não me tire do grupo dos irmãos. Eu quero ser seu irmão. Eu quero que você seja minha irmã. Eu não quero ser o seu chefe. Eu quero ser o seu irmão em Cristo Jesus. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu acho que teve gente que não entendeu o que eu falei. Eu não quero ser o seu chefe. Eu não sou o seu chefe. Pastor não foi chamado para ser chefe. Pastor foi chamado para dar a palavra de Deus para o povo, mas foi chamado para ser irmão e irmã em Cristo Jesus. Temos um mestre, e esse mestre chama-se... Eu acho que nem todos sabem o nome do nosso mestre. Eu vou dar uma dica para quem não sabe o nome do nosso mestre. Rosevar. Desculpa, não. Eu vou falar o nome do nosso mestre. O nome do nosso mestre é... Jesus. Agora outros já aprenderam. Agora a gente já sabe. Vamos falar todos juntos. O nome do nosso mestre é... Jesus. Jesus. Ele é o Cristo. E vós todos sois irmãos. Quando Jesus diz assim, eu porém vos digo, o que é que Jesus está dizendo? Eu tenho autoridade para dizer, porque eu sou o vosso mestre. Mas aí alguém diria, parece que Jesus está sendo meio arrogante. Será? Não! Porque Jesus nos fala algo interessante, né? No Evangelho de João está escrito assim, se eu desse o testemunho a respeito de mim mesmo, vocês até poderiam considerar que o meu testemunho fosse falso. Porque quem testifica de si mesmo pode estar mentindo. Só que acontece que tem quem testifica de Jesus. Não somente nós testificamos que Jesus é o nosso mestre. Quantos concordam mais uma vez? Os que estavam ao redor disseram, este ensina como quem tem autoridade. O povo reconheceu que Jesus tinha autoridade para ensinar e que, portanto, era mestre. Quantos concordam com eles? Mas o testemunho de nós, seus discípulos, ou da população, do povo ao redor, não é suficiente. Porque quem dá o maior testemunho a respeito de alguém não são outras pessoas, é Deus. Você ouviu o que eu falei?
Quem dá o maior testemunho a respeito de alguém não são outras pessoas, mas é Deus. E eu quero que você leia comigo o que está no Evangelho de Mateus também, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. E veja o que nós temos aqui. Eu não vou ler todo o texto, porque o tempo passa rápido. O capítulo 17 é o que? Conta a história de Jesus subindo ao monte e vai se transfigurar na presença de alguns dos seus discípulos que haviam subido com ele até o monte. Na presença de Pedro, Tiago e João. Quando eles estavam ali sobre o monte, na transfiguração, quem aparece? Moisés e Elias. O que é Moisés e Elias? Moisés é a lei, Elias os profetas. Olha que coisa interessante, no capítulo 5 Jesus não havia dito: não vim revogar a lei e os profetas, mas vim para cumprir. Quem aparece no monte da transfiguração? Moisés, a lei, Elias, o príncipe dos profetas, porque eles estão ali para dizer assim: parabéns Jesus, nós concordamos com o que tu dizes. A lei e os profetas testificam a respeito de Jesus, e a lei e os profetas concordam com Jesus. Mas acontece que sim, Jesus ainda é maior do que Moisés e maior do que Elias. E aí o que acontece? Pedro, quando vê aquilo, diz: Senhor, como é bom estar aqui. O que significa isso? Como é bom estar diante de Jesus. Como é bom estar diante da confirmação da palavra de Deus para as nossas vidas. E o que acontece? Pedro diz: Senhor, quer que a gente faça aqui um tabernáculo, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, outro para Elias. E enquanto ele falava, agora o que eu quero que você leia comigo, verso 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: de quem é essa voz? De quem é esta voz? É a voz de Deus. De dentro da nuvem saiu uma voz, dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele escutai. A ele escutai. Quando Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, ele tem autoridade para dizer: eu posso falar, porque a autoridade que ele tem lhe foi concedida por Deus. E Deus diz: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu regozijo, me comprazo. A ele vocês devem ouvir. Por isso que hoje, quando eu me coloco de pé sobre este púlpito aqui, para trazer a mensagem, é para dizer para vocês assim: se vocês se esquecerem do meu nome, mas se lembrarem de que o que eu estou falando é sobre Jesus, eu cumpri a minha missão, porque eu quero que vocês ouçam o ensino de Jesus Cristo. Porque só o ensino de Jesus nos liberta do engano e da falsidade e da religiosidade. O mundo de hoje olha para a igreja com desprezo. Olha com desprezo. Nós nos entristecemos, porque olham para a igreja com desprezo, com descaso. E quantas vezes até pessoas de dentro da igreja olham para a igreja com desprezo da igreja e abandonam a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja quis tomar o lugar de Jesus. Porque há pastores querendo tomar o lugar de Jesus. E quando uma igreja toma o lugar de Jesus, e quando um pastor toma o lugar de Jesus, vai vir ensino humano, ensino que não edifica, ensino que não transforma, mas que oprime as pessoas. O único ensino que verdadeiramente tem autoridade para libertar o ser humano é o ensino que vem dos lábios de Jesus Cristo. Não quero saber de um ensino que seja o ensino da igreja, ou o ensino de um pastor. Eu quero o ensino de Jesus para a igreja e para os pastores. E que quando a igreja falar, e que quando o pastor falar, que ele não fale do seu ensino, que ele não fale do ensino da sua igreja, mas que ele fale da palavra de Jesus Cristo. É isso que eu quero. É por isso que eu me detenho tanto nos evangelhos e na palavra de Jesus, que eu quero extrair de Jesus
para trazer para vocês. Eu não vou dizer, eu porém vos digo. Eu vou dizer daqui, Jesus assim nos diz. E eu quero que você, quando disser algo para alguém, abra a tua boca para dizer o que foi de Jesus para outra pessoa. Não fale do que é de você mesmo. Porque o que transforma é o ensino de Jesus. Diga para quem está do seu lado assim agora, não tenha medo de dizer, diga mesmo. A irmã Margarida está sozinha aqui, então a irmã Margarida vai dizer para quem está atrás dela. Diga assim para quem está do seu lado ou quem está atrás de você. Diga o ensino de Jesus. Diga o ensino de Jesus. Diga a palavra de Jesus. Muito bem. Todos já concordamos com esse início. Eu creio que sim, né? Vamos ver se vocês estão comigo mesmo. Jesus é contra a lei. Verdade ou falso? Falso. Jesus é a favor da lei, porque a lei diz não matarás. E Jesus concorda que não devemos matar. Jesus é a favor. Mas Jesus faz uma coisa. Jesus não é contrário à lei, Jesus não está em discordância com a lei, mas Jesus vai ao âmago da lei, à essência da lei, o que Deus quer que nós façamos. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Então, opa, já passaram no teste. Até agora estamos caminhando junto, passaram no teste. Jesus não tinha autoridade para ensinar. Falso ou verdadeiro? Falso, porque Jesus tem. De onde vem a autoridade de Jesus? Do Pai para Ele, porque Deus diz, este é o meu filho, a Ele escutai. E o povo reconheceu, os discípulos reconheceram. Jesus pode dizer, eu, porém, vos digo. Se nós já entendemos isso, se nós aceitamos isso, então nós estamos prontos para receber o ensino de Jesus, como diz o nosso ditado em português, doa a quem doer. Porque eu vou dizer uma coisa, tem horas, já viram, eu não quero ser desrespeitoso, nem ser uma pessoa irônica, não é nada disso, mas tem hora que eu fico meio contrariado, quando eu vejo aquelas imagens de Jesus assim, pintadas, aqueles quadrinhos, que parece aquele Jesus meio raquítico, assim, meio franzino, uma coisinha meio débil, quase que passando o problema de... como é que fala mesmo quando a pessoa está com aquele problema que fica assim fraquinho? Anêmico. Anêmico. É aquele Jesus anêmico assim, aí faz aquela cara comprida assim. Aquela cara comprida, parece que está com fome, com o olhinho assim. Não, isso não é meu Jesus, não. Isso não é Jesus, não. Cadê a autoridade? Eu não estou dizendo que... Não confunda autoridade com autoritarismo. Não é isso que eu estou dizendo. Não confunda autoridade com autoritarismo. Não confunda autoridade com grito. Não é isso que eu estou dizendo. Só que aquele anemismo total também não dá. Porque Jesus ensina como quem tem autoridade. Você já viu alguém que tem autoridade falando assim, Não. Porque o ensino de Jesus, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é essa coisinha fantasiosa que muitos apresentam. Que Jesus, quando a gente fala, cuidado, não fala assim, porque senão o irmão vai se ofender. Cuidado que aquela irmã não vai gostar disso, o pastor vai ficar ofendida. Aí, se é bom, se o ensino for meu, talvez eu vou até tomar conta. Cuidado, vou tomar mais cuidado, eu prometo então. Mas se o ensino é de Jesus, doa a quem doer. Aí eu não posso fazer nada. Tem igreja que é assim, não, cuidado, dá atenção, carrega com cuidado esse irmão, essa irmã, senão ele vai se ofender, se não vai gostar do que está ouvindo e vai embora. Isso aí, me desculpe, não quero de novo ironizar, nem diminuir ninguém. Mas eu me lembro uma vez, vou contar uma história, me perdoe o pastor Rogério, que é meu irmão. Mas a gente era criança. Eu não sei se ele se lembra disso, talvez ele vai dizer que fui eu. Mas eu penso que era ele. Eu não sei muito bem se foi eu ou se foi ele. Né? Mas nós éramos crianças. Mas eu acho que foi ele mesmo. Criança é assim. A gente foi ao médico, né? Aquela coisa de coisa que leva a criança, e tinha que tomar vacina.
Quando, eu de novo vou dizer, eu acho que o Rogério vai dizer que fui eu, mas eu vou dizer que foi ele. Quando viu a injeção, a vacina, abriu o olhão, não, e saiu correndo dentro do hospital. Quer correr atrás. Porque, tomar vacina não é uma coisa agradável mesmo, né? Dói. Mas é necessário. Não adianta correr. Se correr daqui, vai tomar a vacina lá. Portanto, não tente fugir do ensino de Jesus. Se você pensa assim, vai doer. Ai, ai, ai. Mas eu te digo uma coisa. Jesus não bate para machucar. Jesus não fala. Quando eu digo dói, é como a vacina. É necessário. E quando a gente era criança, meu Deus, a gente tinha medo até de tossir perto da minha mãe. Porque se a gente tossisse e dissesse assim, eu estou com um pouquinho de quente, a gente tinha que tomar uma injeção automaticamente. E a injeção não era brincadeira. Eu não sei como é que chama aqui, mas lá no Brasil se chama aquela benzetacil. Meu Jesus da glória. Gente, não, estou bem, já sarei. Porque dói. Mas é necessário, às vezes dói, mas precisa. É como a vacina. O ensino de Jesus não é um ensino de um Cristo raquítico, anêmico, sem autoridade. O ensino de Jesus é um ensino de quem tem autoridade. E quando quem tem autoridade fala, em alguns momentos contraria os interesses dos outros. Portanto, para concluir hoje, porque vocês já viram que não vai dar para pregar tudo, né? A não ser que vocês queiram ficar comigo aqui mais 4 horas. Não, prometo que não vou fazer isso. Vamos buscar, pede a pizza, a gente fica aqui. Não, prometo que não vou fazer isso com vocês. Eu quero transmitir o ensino de Jesus, deixa a gente passar por parte. Agora o ensino de Jesus é assim. Se vocês ouviram que não deve matar, eu concordo. Porque quem matar vai ser levado para juízo. Jesus diz, eu concordo. Mas tem uma coisa, eu vou além, eu vou ao âmago da lei. Porque eu digo para vocês o seguinte, que se alguém se encolerizar contra seu irmão, será réu do juízo. Opa! Se é vacina, é tripla dose. Jesus disse assim, vocês ouviram o que está escrito na lei, está certa a lei. Se alguém matar, vai ser levado para o juízo. Eu, porém, vos digo, se você ficar com raiva do teu irmão, você vai ser levado para o juízo. Alguém já começou a revirar o olhinho que eu vi. Daqui de cima eu vejo bem. Agora imagina quem está mais acima. Que eu ainda vejo o seu olhinho mexendo. Jesus vê o seu coração pensando. Não para condenar. Essa é que é a grande bênção. Mas preste atenção. Jesus disse, quem matar, vai para o juízo. Está certo. Eu digo, porque é isso que é o âmago da lei. Porque ninguém mata sem primeiro ficar irado contra o outro. É ou não é verdade? Eu lembro que numa pregação, não sei nem se foi nessa passagem aqui mesmo que eu lembro que eu falei antes do intervalo do final do ano, que às vezes a gente ouve pessoas que dizem assim, matou por amor. Que mentira! Matou por amor? Eu já vi morrer por amor. Mas matar por amor, não acredito, isso é mentira. Ninguém mata por amor. Porque amava tanto e ela o deixou. Então, como ele disse, se não és minha, não será de ninguém. Então não é amor, é possessão. Ninguém mata por amor. Quem mata, mata porque não quer perder o que pensa que é dono. Porque tem gente que acha que é dono dos outros. Você não é dono de ninguém. Quem mata é porque é possessivo, é dominador e não tem amor no coração. Mas Jesus disse, quem tem no seu coração uma raiva, uma ira, e eu vou encerrar a mensagem aqui. Eu não vou nem continuar, porque eu vou parar aqui para a gente continuar na semana que vem. Se você quer aprender o ensino de Jesus, não do pastor Rosevart da Igreja das Nações, Evangélica das Nações, mas que é o ensino de Jesus, não falta semana que vem.
Porque eu não estou ensinando o meu ensino, eu estou ensinando o ensino de Jesus. Mas eu vou parar aqui dizendo isso para você, e eu quero que você leve isso para casa. Quem está ensinando é Jesus, e Jesus tem autoridade. Ele disse, se alguém se encolerizar contra seu irmão, é tão culpado para ser levado ao juízo quanto quem matou alguém. Por qual razão que Jesus fala isso? Alguém fala, mas isso é um exagero muito grande, Senhor. O que Jesus está dizendo, porque tem uma coisa, e a última ilustração que eu trago para encerrar. Tem gente que espera ficar doente para tratar. E alguém diz, mas não é assim mesmo? Não. É preferível você precaver-se para não ficar doente. Tem gente que é assim, eu vou comer de tudo. Olha, mas isso faz mal, o coração, o colesterol. Mas tá bom, eu não estou sentindo nada ainda, tá bom. Muita gordura, mais carne, isso, mais, e não sei, vai comendo. Não, muito docinho, mais doce. Mas faz mal, meu irmão, cuidado. Não, eu estou bem. Não, tá fumando. Não, mas aqui, meu pulmão tá uma beleza. Vou fumar. Daqui 15, 20 anos... A pessoa sabe que está errado, fica doente para depois se tratar. Era melhor você ter esse cuidado e não precisar de tratar disso? Coma moderadamente. Não fume. Eu não estou falando como pastor somente. Eu estou falando até como amigo. Talvez até como médico. Não fume. Isso faz um mal terrível. Não, mas eu estou bem agora. Sim, você vai esperar o pulmão ficar todo mal para depois parar? O que Jesus está fazendo é exatamente isso. Se você quer prevenir o assassinato, evite a ira dentro do seu coração. Porque alguém mata, para matar, primeiro tem que ficar irado. Ninguém mata porque está alegre e feliz. Mata porque está irado. E por isso Jesus diz, quem tem ira no seu coração já é réu do juízo, porque ele está ao caminho do assassinato. Alguém diz, pastor, eu não. Vou dizer uma coisa para você, o ser humano é capaz de fazer coisas que nós nem acreditávamos que seria possível. Porque uma vez que a ira toma o coração de alguém, nós descemos ao nível do animal. Você ouviu o que eu disse? Quando o coração de uma pessoa se enche de ira, ela deixa de ser gente e vira bicho. Se você acha que eu estou exagerando, vá olhar o que está acontecendo pelo mundo afora. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, quando é tomado pela ira, ele vira um bicho e pode chegar ao extremo de matar. Mas o que isso significa no ensino de Jesus, nós vamos falar na semana que vem. Vamos ficar de pé nesse instante. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero que você agora, nessa oração, nós não meditamos em todo o texto. Nós lemos até o verso 26, do 21 ao 26, e meditamos só até o início do 22. Mas lá mais para baixo está escrito assim, se você sabe que o seu irmão tem algo contra você e vai trazer uma oferta, não entregue a oferta antes de se reconciliar com seu irmão. Você está aqui agora, dentro deste local, onde nós dedicamos para adorar ao Senhor com cânticos, para trazermos diante do Senhor as nossas orações e para trazermos um momento como esse de meditação. Mas eu quero que você agora, com seus olhos fechados, coloque-se diante do Senhor nesse momento, como nós estamos. E pense, se há alguém que você tem um relacionamento quebrado, comece a pensar nisso nessa hora. Se você está irado contra alguém, porque eu não expliquei nem o que a palavra ira aqui significa, isso eu vou explicar semana que vem também. Se você está irado no seu coração contra alguém, se alguma coisa está te contrariando e você sabe como, daquele jeito com outra pessoa, coloque isso diante do Senhor e eu vou te dizer algo. Se nós deixarmos a ira, seremos levados ao juízo.
Mas se trazermos isso diante do Senhor, Ele nos purifica e nos dá força para vencermos e não sermos condenados. Coloque diante do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti para exaltar e glorificar o Teu nome e para Te agradecer pela palavra de Jesus para as nossas vidas. Porque Jesus é o nosso mestre, aquele que ensina com autoridade. E nós queremos levar conosco nesta manhã, ao sairmos desta casa, a convicção maior ainda de que não há outro ensino maior do que o de Jesus para as nossas vidas. E o ensino dele para nós hoje é: não nos encolerizemos uns contra os outros. Não guardemos ira em nossos corações. Não alimentemos o mal, a má intenção contra outra pessoa, porque isso nos levará à condenação. Mas em nome de Jesus, ajuda-nos a prevenir, Senhor, de termos no nosso coração o mal guardado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para exaltar ao nome do Senhor.